Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 177 que vai ao ar no domingo dia 18 de junho de 2023. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença de vocês aqui semanalmente nesse podcast Direito Tributário, onde eu busco pura e simplesmente tratar de forma técnica o direito tributário. Senhoras e senhores, obrigado pelas mensagens que eu recebi durante a semana. No último Tributologia nós falamos sobre as primeiras impressões sobre a reforma tributária. Obviamente houve quem não gostou, obviamente houve aquele que só decidiu criticar sem dizer o motivo, mas eu não fico chateado, pelo contrário, eu fico muito feliz porque as pessoas estão assistindo e estão debatendo direito tributário e o desenvolvimento do direito tributário é o meu objetivo com o Tributologia. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu queria pedir para aqueles que estão assistindo Tributologia agora, para aqueles que estão ouvindo Tributologia na sua principal plataforma de áudio, que dê o seu like, dá o seu coraçãozinho aí, curta, compartilhe o Tributologia, se inscreva no canal para que possa receber sempre as novidades que aqui são publicadas. Senhoras e senhores, eu queria fazer só mais um comunicado. Essa semana foi uma semana muito especial para mim. Nas últimas 2 semanas foram momentos muito especiais. Eu queria registrar aqui que agora eu sou um membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, a Casa de Montezuma, a instituição jurídica mais antiga do Brasil. E eu fico muito feliz por ingressar nessa instituição no ano 180, ou seja, no ano em que a Casa de Montezuma faz 180 anos, eu passo a integrar este seleto grupo. Fico muito feliz com isso e, além disso, eu assumi também essa semana a vice-diretoria de valorização da advocacia tributária aqui da OAB do Rio de Janeiro. Muito feliz com o convite, muito feliz com a possibilidade de ajudar e colaborar com a defesa da advocacia tributária. Podem ter certeza que eu farei o meu máximo para entregar o melhor resultado possível para a advocacia. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, o tema do Tributologia dessa semana. É uma notícia que foi veiculada muito fortemente, né? Muitas pessoas receberam essa notícia e eu precisava esclarecer alguns pontos relevantes dessa notícia. A notícia em si é muito boa, a decisão também seria, mas não foi. Explico melhor. O Supremo, ele adotou um entendimento que afastou a incidência do IPTU sobre concessionária de serviço público que estava construindo a linha de metrô de São Paulo. A concessionária linha Universidade, ela questionou a incidência do IPTU na construção e operação da linha 6 laranja do metrô de São Paulo. Por quê? Para a construção da linha 6 laranja foram desapropriados diversos imóveis e, obviamente, o município foi exigir o IPTU desses imóveis que foram desapropriados, né? E a discussão foi a seguinte: incide ou não incide o IPTU sobre esses imóveis desapropriados para que fosse realizada uma obra, e obra de interesse público, que é a construção do metrô, que melhora o transporte, que melhora a qualidade de vida do cidadão. Ou seja, o metrô é de interesse público e isso é indiscutível. Se você tem a cobrança do IPTU, você tem uma maior onerosidade para a operação, e onerosidade essa que vai recair, obviamente, sobre a população, né? Esse caso ele é muito interessante, gente, porque efetivamente a imunidade recíproca ela é muito restritiva, né? O STF já teve um entendimento mais extenso sobre imunidade recíproca, mas desde que o STF julgou lá o tema 437 da repercussão geral, entendendo que se o imóvel que seja de propriedade do ente federado, se ele tiver cedido ao particular que explora atividade econômica, vai incidir IPTU. E além disso, o STF entendeu lá no tema 385 da repercussão geral, né, que se o imóvel for público, tiver cedido a uma empresa estatal que explora atividade econômica, também vai incidir IPTU. Então o entendimento do STF ele é muito restritivo com relação à imunidade. E nesse caso, você tem uma empresa privada
concessionária de serviço público, que vai ter que pagar IPTU de acordo com o município de São Paulo, pelos imóveis que foram desapropriados para a construção de um bem de interesse público. Ou seja, você tem a aplicação do tema 437, você tem a aplicação do tema 385, essa foi a discussão. É interessante porque o TJ de São Paulo, ele efetivamente afastou a incidência do imposto. Ele afastou a incidência do IPTU, né? Reconhecendo que não havia ali o animus domini, não havia a intenção de ser dono do imóvel que foi desapropriado, né? Ali só foi desapropriado porque foi feita a obra, né? Então o TJ de São Paulo reconheceu a imunidade. O ministro Alexandre de Moraes, num voto, enfim, numa decisão monocrática, ele afastou a imunidade e sapecou o IPTU em cima, dizendo que, obviamente, a imunidade não se estende porque há a exploração da atividade econômica pela concessionária. Só que o voto do ministro Fux foi um voto tão sensacional, porque o voto do ministro Fux, ele contemplou exatamente o aumento da despesa, a oneração da população de forma indireta, né? E o ministro Fux, no seu voto tão inteligente, ele atraiu para si, né, os votos do ministro Barroso e da ministra Carmen Lúcia. E ficaram vencidos, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, que tinha dado decisão monocrática, e o ministro Dias Toffoli. Ou seja, foi uma votação apertada, foram 3 votos a 2 para reconhecimento da imunidade tributária. E cá entre nós, gente, essa decisão, sendo mantida, ela é uma decisão que muda até mesmo a formatação das concessões. Por quê? Porque ela vai baratear as concessões, vai desonerar as concessões. E há diversas concessões de obras públicas no Brasil, que obviamente tem uma onerosidade excessiva à população, muitas vezes por meio da cobrança de um IPTU, de um imóvel que está afetado ao interesse público, de um imóvel que está afetado ao interesse da coletividade. Então essa decisão, ela seria uma decisão maravilhosa, ela seria uma decisão muito importante. E aí você vai me perguntar assim, Gabriel, mas por que seria? Bom, por que seria? Né? Bom, esse processo ele começou a ser julgado, tá? Primeiro, é importante lembrar que se trata de um julgamento de turma, não é julgamento do pleno, tá? Isso não, a decisão adotada aqui não é uma decisão que se aplica de forma obrigatória, de forma vinculante, decisão de turma. Além disso, tem um fato que a gente não pode deixar de citar, né? Esse recurso extraordinário, já que vocês vão consultar com certeza, é o recurso extraordinário 1411101. Recurso extraordinário 1411101. O recurso extraordinário 1411101, ele começa no julgamento virtual. O ministro Alexandre de Moraes coloca o seu voto, o ministro Dias Toffoli acompanha o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fux coloca o seu voto absolutamente sensacional, muito técnico. Então, quem vem acompanhando? Ministra Carmen Lúcia e ministro Barroso. Tá? Então, Alexandre de Moraes, relator, e Dias Toffoli negam provimento ao agravo interno com aplicação de multa. Ministro Gilberto Barroso, ministra Carmen Lúcia e ministro Fux conhecem o agravo interno, dão provimento ao agravo interno para negar o provimento ao recurso extraordinário do município de São Paulo. Então, como o ministro Alexandre de Moraes estava perdendo, tá? A sessão virtual terminaria no dia 12 de junho. O que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele pediu destaque. O ministro Alexandre de Moraes pediu destaque. Significa dizer que essa notícia é lida autonomamente, sem que você vá até o STF para olhar a decisão, ela parece o que não é. Porque, de fato, na formação do julgamento virtual, o contribuinte ganhou. Só que com o pedido de destaque, o julgamento virtual não vale absolutamente nada e esse processo vai para o plenário físico. Então, muito cuidado. Isso aqui parece
aquela história de filme que começa, vai muito bem e de repente você fala, ih, cacete, deu errado. Sabe? Aquele filme que parece, aquele anticlímax. Você fala, ai, caramba, que maravilha! Eita, não é bem assim que parece. E efetivamente essa é a lógica, tá? Não é bem assim que parece, não. Você pega a decisão dos jornais que foram veiculados durante a semana, parece que o contribuinte saiu ganhando. Ele não saiu ganhando. Ele não ganhou. O julgamento não acabou. Foi feito um destaque do ministro Alexandre de Moraes que estava perdendo. Agora, se foi estratégico para pegar uma nova formação, tendo em vista a entrada do novo ministro do STF, o ministro Zanin vai entrar, acho, né? Enfim, acreditamos que sim, o ministro Zanin vai entrar. Se ele quer ganhar, se ele quer reverter, aí é uma outra história, senhoras e senhores. Não vou entrar nessa seara, mas uma coisa é fato, a decisão não vale. O que vale agora é a esperança de que o assunto volte e o voto do Fux seja mantido, seja respeitado, porque é um voto robusto. Portanto, cuidado com as notícias. Vai lá buscar a fonte, porque às vezes a gente pode ser enganado, ainda que sem querer. Beleza, galera? Bom, esse foi o Tributologia de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, porque efetivamente é informação de qualidade toda semana aqui no canal do YouTube e na sua principal plataforma de podcast. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e semana que vem, semana passada já teve, né? Semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau!